Mas, senhor presidente, antes de iniciar o assunto que me traz à tribuna, eu gostaria de encaminhar à mesa um pronunciamento e que Vossa Excelência fizesse constar dos anais da Casa, um pronunciamento que trata do aniversário de 40 anos da BR-319, um tema que tem me trazido à tribuna com muita frequência. E no último dia 27 de março, a BR-319, essa pela qual lutamos muito para que tenha não apenas suas obras de manutenção realizadas, mas para que tenha as suas obras de recuperação autorizadas, não é uma BR nova, é uma BR que no último dia 27 completou 40 anos de existência. Nós temos no estado do Amazonas uma associação denominada Associação dos Amigos da BR-319 e, portanto, é um pronunciamento que fiz com minha assessoria daqui de Brasília e de Manaus, sobretudo, e que encaminha a Vossa Excelência para que coloque nos anais dessa Casa o pronunciamento. Vai atender Vossa Excelência de acordo com o regimento na sua íntegra. Muito obrigada, presidente. Mas eu, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu me vejo na iminência e até na obrigação de voltar a debater esse tema que tem sido comum em todas as rodas do país. Hoje, mesmo aquelas pessoas que não se dedicam à política, que não gostam da política, têm como um tema central o debate sobre a situação e a crise política por que passa o nosso país. E, senhor presidente, eu tenho destacado muito e faço questão de voltar a destacar o fato de que o plenário deste Senado Federal, senhores senadores, senador Vicentinho, tem sido talvez o maior exemplo do exercício da plena democracia. Porque aqui neste plenário nós temos a possibilidade de falar, mas também de ouvir posições contrárias àquelas que estamos falando. Infelizmente, as pessoas que estão nas suas casas, que estão nos assistindo, ou que assistem todos os dias os meios de comunicação, os canais mais diferentes das televisões, as rádios, que leem os jornais, as revistas semanais, os periódicos, essas pessoas todas, no geral, e eu tenho muita convicção do que falo, porque está aí registrado na nossa história para qualquer um, pesquisador, cientista, que queira analisar, seria importante essa análise. Essas pessoas, elas têm acesso, senhor presidente, há apenas uma versão dos fatos, que é a versão que interessa a quem essas pessoas, esses meios de comunicação representam. Eu aqui me refiro ao grande capital. Não só ao grande capital nacional, mas ao grande capital internacional também. E digo isso, senhor presidente, porque tem sido frequente o debate e a comunicação de que o Brasil vive um caos, que o Brasil está atolado no mar de corrupção. E, infelizmente, nós reconhecemos que, de fato, não de hoje, não de agora, não só neste governo, mas há muito tempo, muita coisa errada vem sendo feita em nosso país. No poder público de todos os níveis, nas empresas públicas de todos os níveis. A diferença de agora para tempos anteriores é que agora as investigações tiveram curso, tiveram sequência como nunca antes na história do nosso país, como nunca ocorreu em tempos anteriores. E essas investigações estão revelando tramas gravíssimos e formas gravíssimas de desvios de recursos públicos, não só no governo federal, hoje mesmo, hoje todos nós obtivemos a informação de que ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo também foi preso. Foi preso por conta de envolvimento em ações de desvio de recursos públicos naquele Estado. E são essas as notícias que são passadas todos os dias pelos meios de comunicação e que tentam vincular esses fatos
de corrupção, a figura da presidente da República, a figura do ex-presidente da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E tome informação todos os dias. Isso posto, senhor presidente, é ingressado um conjunto de militantes, advogados, juristas, apresenta uma representação pedindo a abertura, uma denúncia por crime de responsabilidade, pedindo a abertura de um processo de impeachment, que o ano passado andou muito devagar. Aliás, teria andado mais rapidamente não fosse uma correta intervenção do Poder Judiciário do país, do Supremo Tribunal Federal, porque pelo presidente da Câmara dos Deputados, a regra estava aberta e era um vale-tudo para instalar a comissão, rapidamente pôr a comissão instalada e rapidamente resolver o problema, determinando, quem sabe, essa seria a vontade dele, o impeachment contra a presidente Dilma. Mas do que nós estamos tratando quando falamos de impeachment? De denúncias de duas ordens. Uma que foi rejeitada inicialmente pelo presidente da Câmara dos Deputados, que tratava das pedaladas. Aliás, esta foi a primeira denúncia, a primeira e a única denúncia contra a presidente Dilma. Pedaladas. O que significa pedaladas? Ela ter adiantado, utilizado momentaneamente recursos de bancos públicos para pagar o programa Minha Casa Minha Vida, ou para pagar o Bolsa Família, ou outros programas sociais. A isso deram o nome de pedaladas. Mas eles próprios, que no início entraram com pedido de impedimento contra a presidente pelas pedaladas, viram que não teriam muito sucesso. Aí acrescentaram uma outra razão. E qual foi a outra razão? Decretos. Decretos, alguns assinados pela presidente Dilma, outros pelo presidente em exercício, Michel Temer, abrindo crédito suplementar. E, segundo eles, não havia possibilidade de abrir crédito suplementar porque não havia autorização legal para tal. O que também não é verdade. O que não é verdade porque a lei orçamentária anual prevê essa possibilidade, mas está lá, o processo se trata disso. O processo se trata disso. E hoje dizem o seguinte, eu ouvi oradores dessa tribuna dizer o seguinte, que quem dá a última palavra é o povo na rua, a cidadania. Eu concordo. Mas para que a cidadania possa ser exercida na sua plenitude, ela tem que ter acesso a todas as informações. Porque uma cidadania, um conjunto de pessoas que trabalham com informações pela metade, não pode chegar a uma conclusão justa e correta. Me diz o seguinte, a cidadania acordou. E quando a cidadania acorda, não tem problema. Mas vão além, diz o seguinte, nós somos juízes. Nós, os parlamentares, somos juízes. Mas, se o resultado não for aquele que a nação quer, e hoje nós sabemos que a presidente Dilma não tem uma boa aceitação política perante a população, não apenas por essas razões que eu aqui enumerei, mas também por conta da crise econômica, mas se o resultado não for aquele que a nação quer, nós passaremos a réus. E mais lá adiante diz o seguinte, que o julgamento não é um julgamento técnico, é um julgamento político. Eu tenho ouvido isso. O julgamento é político, senhor presidente, porque esta casa é uma casa política, mas o julgamento tem que ser estritamente técnico, porque é assim que determina a Constituição. Mas não, esses senhores, essas senhoras teimam em insistir, dizer, não, eles agora querem macular o instituto do impeachment, dizendo que impeachment não é golpe, dizendo que o impeachment é golpe. Dizem isso eles de nós outros aqui. E nós temos insistido, nunca. Ontem mesmo eu falei numa parte a senadores dizendo o seguinte, nunca eu ouvi ninguém dizer que impeachment é golpe. O que eu tenho ouvido muito, e que eu tenho dito muito, senhor presidente, primeiro, o impeachment é constitucional. É uma instituição, um instituto previsto na Constituição Federal. É legal. O Supremo Tribunal Federal determinou as normas processuais para afastar qualquer ilegalidade. Entretanto,
quando não se caracteriza o crime de responsabilidade, conforme está previsto na Constituição, o impeachment, obviamente, senhor presidente, ele deixa de ser impeachment e passa a ser um golpe. É disso que nós estamos falando e mais. É disso que nós estamos publicando. Eu vi agora uma foto e estou mostrando, não uma foto, mas um cartaz, que gostaria também que fosse bem focado. O que diz o cartaz? Esse cartaz eu peguei ontem numa manifestação que criou o Comitê Pró-Democracia, um comitê formado por várias entidades do Brasil, e advogados, inclusive, várias entidades. E o que diz esse cartaz? De forma muito simples, expressa aquilo que nós estamos repetindo todos os dias, mas que, infelizmente, alguns insistem em deturpar. O que nós estamos dizendo? Que impeachment sem crime é golpe. Impeachment sem crime é golpe. E aí eu volto a repetir, o que consta do processo são os decretos e nós precisamos sim discutir os decretos. Nós precisamos discutir se eles estão legais ou se eles não estão legais e a partir disso nós tomarmos uma decisão aqui. E eu poderia também, não posso nesse momento porque não tenho tempo, mas eu poderia discorrer muito sobre a economia, que aliás a economia tem sido um forte combustível da crise política em nosso país. A economia de fato, desde o final de 2014, mas particularmente a partir de 2015, a economia do nosso país passou a sofrer significativamente. E a sofrer por quê? Por várias razões, uma delas pela queda de arrecadação do Estado brasileiro. E quando eu falo em Estado brasileiro, não me refiro somente ao poder central, me refiro aos estados e aos municípios. E essa crise que outros países viveram lá em 2008, lá em 2009, 2010, 2011, e que nós não vivemos, andávamos numa mão diferente da que andava a maior parte do mundo, tivemos uma economia tão evoluída que só foi menor do que dois grandes países do mundo, China e Índia. A nossa produção só não cresceu mais do que essas economias, enquanto todas as outras declinavam. Economia americana, economia japonesa, de todos os países da Europa, da União Europeia, Espanha, Portugal e todos eles. E isso por quê? Por uma decisão presidencial, não de adotar um receituário neoliberal, mas, pelo contrário, de adotar medidas anticíclicas. E passamos praticamente 7 anos convivendo com medidas anticíclicas. Caminho para a conclusão, senhor presidente. É óbvio que essas medidas, elas trariam alguma consequência, como trouxeram, porque a partir do momento em que se oferece incentivos fiscais às empresas, que se oferece subsídio às pessoas de mais baixa renda, que se garante a manutenção de políticas sociais importantes como Bolsa Família, como o FIES, o ProUni, obviamente que o Caixa não suporta tudo isso. O Caixa não suporta. Mas quando a gente chega nessa situação de crise, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos unir para combater a crise. Só que no Brasil não está acontecendo isso. E por isso que eu digo e subo a essa tribuna para repetir quantas vezes forem preciso. Por que isso não aconteceu e não está acontecendo no Brasil? Porque a oposição se aproveita da crise econômica para amplificar a crise política, porque atua dentro da tese de quanto pior, melhor. E muitas pessoas me procuram e me dizem, mas a senhora está se desgastando perante seus eleitores. Eu sou uma senadora e tenho muito orgulho da minha história e tenho certeza que cada eleitor pode ter e só tem razão de se orgulhar desses meus quase 30 anos de parlamento brasileiro. Vossa Excelência, que atuo, senhor presidente, dentro da ética, porque não vejo a ética como uma bandeira de luta, eu vejo uma ética como uma conduta de vida do nosso dia a dia. Então, veja, se aproveitam disso. Essa semana mesmo que passou, o ministro da Fazenda anunciou algumas medidas e eu tenho alguns pontos divergentes, particularmente em uma medida. Em uma medida eu tenho pontos divergentes, mas anunciou, e entre essas medidas está a do déficit.
de 96 bilhões de reais aproximadamente, o que não é quase nada para um país que tem mais de 370 milhões de superávit, que não é quase nada perto dos déficits que todos os outros países assumiram nos últimos anos, enquanto nós fizemos superávit, inclusive até o ano de 2013, enquanto todos faziam déficit, o Brasil fazia superávit. É um ato de responsabilidade, porque faz com que o país perca a credibilidade internacional, porque a nossa dívida está crescendo de forma estratosférica. Veja, a nossa dívida cresceu de fato, mas não foi mais do que 3,3% o crescimento da nossa dívida nesses últimos tempos, nesse último período. E veja, chegamos a 62%, uma dívida bruta, não estou falando da líquida, que é 30 e poucos por cento, mas uma dívida bruta de 65,2%. Esse foi o valor chegado recentemente, contra 94% de dívida da área do euro, contra 80% quase, que é a média mundial, contra 104,8% de uma dívida bruta em relação ao PIB dos americanos, dos Estados Unidos, de 74% da China, de 191% do Japão. Então, veja, nós deveríamos estar todos aqui discutindo maneiras e formas de superar a crise econômica do Brasil para que o povo sofra menos. Mas não, só querem saber de impeachment, de tirar uma presidente contra quem não tem uma denúncia de corrupção, contra quem não responde um processo, contra quem não paira uma dúvida se ela está ou não vinculada a todos esses esquemas que, aliás, repito, foi o próprio deputado Paulo Pereira da Silva que disse para todos os seus correligionários numa reunião pública que o impeachment ano passado foi muito devagar e que ele tem que reconhecer que esse ano só está andando graças à ajuda, à contribuição do Eduardo Cunha. Quem é Eduardo Cunha? Olha, seu presidente, muita gente está achando que, tirando a presidente, nós vamos, como num passe de mágica, resolver todos os problemas do país. Eu temo muito, seu presidente. Não quero que entendam isso como uma ameaça, longe de fazer qualquer ameaça. Mas eu, seu presidente, entendo que nós estamos inaugurando momentos piores do que nós já vivemos hoje. Momentos piores, mesmo porque, acho que os senadores que me antecederam foi muito claro, esse tal acordão que está se apresentando e se revelando, seu presidente, é um acordão muito claro, em torno de propostas muito objetivas e propostas que caminham não para a recessão da economia, mas para a recessão do bolso do trabalhador, para arrancar os direitos, porque essas pessoas que tramam o acordão são exatamente aquelas que acham que o problema do Brasil é o salário mínimo muito alto, e um salário mínimo que tenha garantia de um aumento conforme o crescimento da economia. Esse é o problema, e é isso que está sendo armado no nosso país. Então, Vossa Excelência me concede uma parte? Eu não tenho problema nenhum concedo, porque tenho consciência tranquila. Sei que não estou do lado mais fácil, porque hoje o moderno, o bacana, é ir à rua dizer que é a favor do impeachment. Esse é o bacana, esse é o moderno. Eu tenho visto muitos parlamentares, senador Cássio, antes de conceder a parte a Vossa Excelência, dizer que em suas casas, na frente das suas casas, aconteceram tal qual aconteceu na frente da casa do filho do ministro Teori. Pessoas que vão para a frente das casas, das residências, xingar, não é pedir, não é tentar convencer, mas xingar, tem que votar contra. Então, vejo que o momento que a gente vive é muito delicado. Esse final de semana foi basicamente um feriado santo. Eu não participei de nenhum evento político, mas eu andei muito nas ruas da minha cidade. Eu andei muito no comércio. E onde quer que eu chegasse, eu era abordada, senador Cássio. Seja no local onde transita grande parte da população, aquela que vive de salário mínimo, ou onde transitam pessoas com melhor poder aquisitivo. Em todos os lugares eu fui abordada. E com todas as pessoas eu sentei, eu dialoguei, eu conversei. Coisa que, infelizmente, informações que elas não recebem no dia a dia, a elas não são repassadas as informações verdadeiras. Conceda a parte, senador Cássio, com a benevolência da nossa presidência. Senador Eumano, obrigada. Agradeço a oportunidade, senador Vanessa, para fazer 3 breves comentários ao discurso de Vossa Excelência. Primeiro,
à discussão central sobre o impeachment. Vossa Excelência diz que não há crime e advogados renomados, juristas conceituados, e ontem, nada mais, nada menos do que a Ordem dos Advogados do Brasil, atestam que os crimes foram praticados. O que é que se faz numa democracia quando alguém diz que um crime foi praticado e outrem afirma que não houve crime, nega a autoria? Se recorre ao Poder Judiciário. É assim que funciona. Você diz que houve um delito, a outra pessoa diz que não houve delito. O que é que se faz? Se chama o Poder Judiciário. A nossa Constituição determina que, nos casos de crime de responsabilidade, o juiz natural da causa para julgar o presidente da República, ou seja, quem passa a ter as funções do Poder Judiciário, é o Congresso Nacional. Então, não passa de proselitismo político, não passa de discurso de desespero, tentar classificar como golpe o estrito cumprimento que está previsto na Constituição. Até porque Vossa Excelência parte do pressuposto que a presidente Dilma já estará condenada. Ela vai ter ainda a chance de se defender, terá a chance de provar que realmente os crimes não ocorreram, e eu encontro crime de responsabilidade, sim, não apenas só nas pedaladas fiscais, mas, sobretudo, nos decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa. A jurisprudência do Brasil é farta em relação a prefeitos, governadores que já foram punidos por terem suplementado o orçamento, que é uma lei, sem autorização do Poder Legislativo. Diferentemente do setor privado, onde o orçamento é uma mera peça contábil, no setor público, como todos nós sabemos, o orçamento é uma lei. E uma lei não pode ser modificada sem autorização legislativa, por óbvio. Há dúvidas quanto a isso? Vamos discutir, é exatamente o que está sendo feito. Tem uma comissão processante, o plenário da Câmara terá que admitir o processo, que virá para esta Casa Senatorial, para dizer se o processo será ou não aberto. É assim que é. Portanto, esse discurso de golpe é proselitismo puro de quem demonstra, mais do que qualquer outra coisa, desamor ao Brasil. A sede de poder que vocês têm é tão grande, vocês se agarraram ao poder como se fosse uma propriedade do PT e do PCdoB de tal forma, e não querem largar o osso como se fossem governar o Brasil ad eterno, que não admitem sequer a análise e a discussão desse projeto. Ontem eu vi, senhor presidente, estarrecido, um deputado de nome difícil, com os olhos esbugalhados. Vossa Excelência estava por trás na cena. Eu vi um deputado de nome complicado, é um deputado do PT, confesso que eu não sei o nome dele mesmo, mas os olhos esbugalhados, o rosto transfigurado, babando de raiva, dizendo que ia à luta. Que luta? Essa guerra vocês já perderam, porque perderam o respeito, perderam o apoio do povo brasileiro, que sabe, tem consciência que todas as consequências econômicas e as dificuldades vividas hoje foi para construir um projeto permanente de poder. Vociferando raiva, um alarido de que vai para a rua. Ontem, o senador Humberto Costa ameaçou de forma explícita a paz social no Brasil. A presidente Dilma convoca a imprensa internacional para falar mal do nosso próprio país. Quem ama o Brasil não fala mal do Brasil no exterior. Ou seja, a sede de poder é tamanha, a sanha em torno do poder é tão grande, que resta até um mínimo de amor à nossa pátria, resta um mínimo de amor ao nosso país. Como se não bastasse todas as mazelas que já foram provocadas, com os milhões de desempregados, a volta da inflação, a corrupção desenfreada, a economia se esfacelando a cada dia, o país caminhando para o abismo, como se não bastasse todos os imensos problemas internos, ainda vem esse ato derradeiro de desrespeito ao nosso Brasil, ao atacar e denegrir a imagem do país no estrangeiro. Quem ama o Brasil não fala mal do Brasil no estrangeiro. E para tentar se manter no poder a toda forma, vem essa ficção
esse enredo ficcional de dizer que impeachment, que é previsão constitucional, é golpe. Discurseira, blá, 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 proselitismo político. E nisso nós sabemos que vocês são muito bons. O que nós queremos agora é tentar sair dessa crise, e essa crise terá uma chance e uma esperança de terminar quando esse processo de impeachment for concluído. E aí nós vamos tentar fazer a concertação que for preciso para que possamos consertar o país. Então, o crime de responsabilidade houve, na nossa opinião, na de Vossa Excelência, não houve. O que é que cabe? Cabe julgar. E é exatamente o que está sendo feito. É o Poder Judiciário que julga quando há uma lide, quando há um conflito. E eu concluo a parte. Então, na democracia, no Estado de Direito Democrático, já virou uma palavra gasta, já se falaram tanto de Estado de Direito Democrático, quando tem um conflito, quando tem uma opinião dual, dois lados, o Poder Judiciário é que decide. E é o que está sendo feito. E onde é que tem golpe? Vamos deixar o julgamento acontecer. O próprio Supremo Tribunal Federal já disse por todos os seus ministros que não tem golpe. É a OAB dizendo que o crime de responsabilidade. Então, vocês estão numa cegueira tamanha para tentar salvar um discurso futuro, porque é isso mesmo. Vocês estão tentando, já sabem que o impeachment virá, porque o crime foi feito, aí tentam construir um discurso para falar para uma parcela de eleitores, quando daqui a mais um ano e meio, a solução do Brasil não tiver ainda completa, os problemas ainda existem, olha, fomos vítimas de um golpe, ou seja, o velho e bom proselitismo político que ninguém aguenta mais. O preço foi muito caro para o Brasil desse proselitismo, dessa demagogia, desse projeto ensandecido, dessa sede enlouquecida de poder que vocês demonstram ter. Chega, basta, o povo brasileiro merece pelo menos gestos de respeito e de amor, e nem mesmo amor está tendo ao nosso país, quando a própria Presidente da República vai conceder entrevistas a correspondentes do exterior para denigrir a imagem do país que ela acha que ainda preside. Senador Cássio, primeiro eu quero, antes de rapidamente fazer alguns comentários sobre a parte de Vossa Excelência, registrar o que nós estamos fazendo aqui é o exercício da democracia, que está faltando em nosso país. Por que, senador Cássio? Porque o que a gente ouve nas rádios, o que a gente vê nas televisões, não é tal e qual o debate se dá aqui, onde ambos os lados, que têm opiniões contrárias, têm a oportunidade de se manifestar, não. E quando isso acontece, ocorre uma coisa que é muito simples, um desequilíbrio de opiniões. Vossa Excelência mesmo, quando fala, eu não entendi o que é que Vossa Excelência, como é que Vossa capacidade que Vossa Excelência tem de misturar o processo do impeachment com a crise econômica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Talvez em um único aspecto, é que a crise econômica vem recebendo um combustível adicional da crise política. E para dizer, e para mostrar a Vossa Excelência como as palavras de Vossa Excelência não passam de um mero jogo de palavras, e eu aprendi muito nova na minha vida, numa família muito simples, que muito mais do que a palavra, o que vale são os gestos, o que vale são os atos, o que vale são as ações. Sabe por quê, senador Cássio? Porque as palavras o vento leva, o gesto não. O gesto fica marcado na história, fica exatamente marcado na história. E Vossa Excelência, primeiro, subia essa tribuna aqui e dizia, ano passado, que a presidente tinha que ser impeachmentada porque cometeu crime de responsabilidade por conta das pedaladas, porque essa era a única razão da denúncia de crime de responsabilidade, do DCR, do processo de impeachment. Aí depois o debate veio à tona, viram que não havia fortaleza e base jurídica nenhuma quanto a isso. Vossa Excelência chegou a dizer aqui, não, de fato, pedalada pode não ser considerado um crime. Aí vieram o quê? Vieram os decretos legislativos. Gente que está nos ouvindo, prestem atenção, os decretos legislativos, que a presidente abriu crédito suplementar para além da autorização legal que ela dispunha. É isso que está lá no processo. Não misture alhos com bugalhos, eu é que digo agora, senador, não confunda mais as pessoas, vamos trabalhar com clareza, vamos falar na linguagem popular do povo. O processo do impeachment contra a presidente Dilma trata de uma única questão, decretos. Mas o povo brasileiro sabe disso? Não, o povo brasileiro não tem nem ideia que é isso, que é esse o argumento único do processo. O povo brasileiro, portanto, que o que eu tenho ouvido aqui, senhores senadores, dos meus pais, o que eu tenho ouvido aqui dos meus pares é o seguinte:
Esse não é um julgamento técnico, é um julgamento político, não. Político, porque a casa é política, mas o julgamento é técnico, está aqui, o artigo 85 da Constituição. O crime tem que ser caracterizado, então vamos discutir o crime. Vamos parar de discutir, se queremos discutir a economia, vamos lá. Hoje, aliás, tivemos um belo debate com o ministro da Fazenda, e já disse que veio expor aqui os planos do governo, e eu não tenho concordância 100% com eles, mas acho que no Central é um plano que tem linha para tirar o Brasil da recessão, diferente do que esse acordão que está à nossa frente quer, é um acordão de recessão. Então, eu peço, sim, à população que tenha calma. Agora, não vamos iludir a população dizendo que a Dilma saindo, todos os problemas estarão resolvidos. Isso, sim, é a maior enganação da nossa vida. Essas pessoas hoje que falam em concertação, saíram das eleições, nosso colega, senador por Minas Gerais, que perdeu as eleições no voto, primeira medida que ele adotou, qual foi? Entrar no Tribunal Superior Eleitoral contra uma ação contra a presidente Dilma, questionando a vitória da presidente Dilma. Isso não é ato, nem é ação de quem quer o diálogo. Não é, senhor presidente. Então, falar com as palavras é muito fácil. Eu poderia devolver todas a Vossa Excelência, senador Cássio. Desrespeito para com a população é o grupo de Vossa Excelência que tem. Quando não trata e não fala a verdade ao povo brasileiro, quando manipula informações. Desespero é o grupo de Vossa Excelência que, desde a hora em que perdeu as eleições no voto, tenta tirar a presidente do poder a qualquer custo. A razão é o que menos importa. Se tem ou não crime, não importa. O importante é que ela saia para poder suas políticas serem aplicadas. Então, eu poderia devolver uma a uma todos esses adjetivos que tenho, Vossa Excelência, a certeza. Não é a nós que eles encaixam, e sim ao grupo de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Senadora Ana Amélia, eu sempre dou a parte, então eu peço... Senadora, claro, com o maior prazer. Imagina, eu não vi que Vossa Excelência estava solicitando ainda a parte. Eu quero apenas fazer uma indagação. Se a senhora tem noção de uma pessoa que hoje, ontem e amanhã, recebe a notícia da sua demissão, da perda do seu emprego, ou daquela dona de casa que vai no supermercado hoje e não compra as coisas da sua feira que comprava ontem com o mesmo dinheiro. A inflação e o desemprego não foram provocados por quem está lutando contra o Brasil, não, senadora. Isso é uma gestão equivocada de uma política econômica que levou o Brasil a perder o rumo da maior conquista da sociedade brasileira, que foi a estabilidade econômica e social. O seguro-desemprego, senadora, está sendo cortado, não é pela oposição que não é governo, está sendo cortado pelas deficiências. O Pronatec está sendo cortado, o FIES cortado, senadora. Tudo isso está acontecendo e a oposição, o que faz? Quer que conserte isso. Esse terrorismo de dizer que vai acabar com essas coisas, isso é sinceramente, Bolsa Família foi criação do governo anterior. O governo mudou algumas coisas, ampliou o dinheiro. Pronaf do governo anterior. Então, não dá para fazer um discurso para a pessoa que está perdendo o emprego hoje, para a dona de casa que tem dono no mercado hoje, senadora Vanessa, não entende que o discurso seja esse de um lado está certo e o outro lado está errado. Não adianta. Tem que mostrar para essas pessoas qual é o caminho para resolver essa situação dramática de uma crise profunda que a senhora mesma usou a palavra. Foi a palavra usada por Vossa Excelência, que eu a repito aqui. É uma recessão que quem está pagando esta conta, senador, são os trabalhadores, a classe assalariada. É isso que tem que ser dito e esta é a verdade, senadora. Da benevolência de Vossa Excelência, senadora, eu gosto muito desse debate sobre a economia brasileira. E tenho certeza absoluta que o maior sentimento que pesa na população brasileira, e talvez por isso a população brasileira
desaprove o governo da presidente Dilma, numa parcela significativa, são os problemas econômicos. Eu não tenho dúvida, esse é o problema do Brasil. Agora, há um grupo, e não me refiro a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, mas há um grupo de partidos políticos, aqueles que perderam as eleições, que acham que, tirando ela do poder, e estão vendendo essa ilusão para o povo, tirando a presidente Dilma do poder, eles vão resolver rapidamente esse problema. Eu tentei aqui, em poucas palavras, entrar na questão da economia, porque, como Vossa Excelência, considero isso importante também. Senadora, os países do mundo inteiro vivem em crise desde 2008. Enquanto nós fazíamos superávit de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, o que acontecia com os outros países? De 2000, nos grupos, os países do G7 e do G20, eles apresentaram um déficit primário todos, desde 2009. Em 2014, no Brasil, nós tivemos superávit e nos outros países déficit de 3,8% na Austrália, 3,2% no Reino Unido, 2,7%. E agora o que está acontecendo, senadora Ana Amélia? Uma das medidas anunciadas pelo governo é que o nosso déficit primário deverá ser em torno de 96 bilhões de reais. E o que esta oposição que diz, que vem de ilusão para o povo que vai resolver tudo, diz? Não pode ter déficit, tem que ter corte. Aliás, se dependesse do relator do orçamento no Congresso Nacional, um deputado de oposição a esse governo, ele teria cortado 20 bilhões do Bolsa Família, ou 10 bilhões. Era isso, e a presidente Dilma disse, eu prefiro o déficit do que cortar o Bolsa Família. Então, eu acho que nós temos que fazer é ser sincero com a população brasileira, que está apoiando muito esse golpe. Quando a gente fala em golpe, é porque querem impedir uma presidente sem que ela tenha cometido crime de responsabilidade, estão iludindo a população brasileira de que ela saindo, todos os problemas serão resolvidos, do emprego, do Bolsa Família, de tudo. Então, vamos esperar para ver. Primeiro, eu quero dizer que luto muito para que isso não aconteça, porque sei que aí sim, senadora Ana Amélia, o povo brasileiro, aí sim, os que estão empregados vão sofrer ainda muito mais. Obrigado, senhor presidente. Eu não sei se o relator do orçamento, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, o chama de oposição, ele que sempre foi um aliado muito fiel e leal do Mas, governo. para mim, senador, eu apenas analisei a partir da proposta que ele queria, que ele apresentou, que era de cortar o Bolsa Família. Quem apresenta uma proposta de cortar o Bolsa Família, eu não considero como um apoiador programático do governo que aí está. Muito obrigada. Obrigado, senhor presidente.